13h06, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a CPI da Arena das Dunas na Assembleia Legislativa. O Controlador-Geral do Estado já está aqui na nossa mesa conosco, Pedro Lopes. Antes, porém, quero aproveitar a presença aqui do controlador para falar sobre um outro assunto, o atraso no pagamento das diárias operacionais da Polícia Militar aqui do Estado. Esse assunto, inclusive, foi tema do pronunciamento do deputado subtenente Eliabe durante a sessão de ontem lá na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, o não pagamento em dia por parte do governo está fragilizando o sistema da segurança pública. E aí já são mais de 60 dias de atraso nessas diárias. E o deputado acabou cobrando aí publicamente a regularização urgente desse pagamento. Então, controlador, muito boa tarde, seja bem-vindo. A gente aproveita a sua presença aqui para o senhor falar um pouquinho qual é a previsão do governo para colocar essas diárias em dia. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Gladstone, doutor Gladstone, boa tarde Tiago, Karina, Freire, boa tarde a todos os ouvintes aqui do 98 FM, 12 em ponto, né, programa 12 em ponto, da minha amiga, coordenada pela minha amiga Karina e o Tiago. Bom, relativo às diárias operacionais, é bom assim salientar duas questões. Os números da segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte melhoraram consideravelmente a partir da gestão da professora Fátima Bezerra, tá? E isso foi políticas de gestão. Uma das políticas de gestão implementadas foi exatamente o aumento de efetivos, que aí você poderia dar por meio de aumento do quadro de pessoal que nós conseguimos no ano passado, quando nós nomeamos, capacitamos e nomeamos 1.000 policiais, e esses policiais estão hoje, né, já nas ruas, e antes dessa nomeação só era possível através de implementação de mais diárias operacionais. Então o governo, a partir de 2019, passou a ampliar as concessões de diárias operacionais em relação a 2018 e também em 2020 e também em 2021. Então, na verdade, o que vem acontecendo é que a cada ano o governo vem pagando mais diárias operacionais do que o ano anterior. E com isso, evidentemente, nós temos o maior contingente de pessoas nas ruas, né, fazendo atendimentos, tanto no sistema prisional, como também na Polícia Militar, Polícia Civil, e o resultado é a melhor segurança para a população. Então, isso decorre da política. Agora, evidentemente que este crescimento tem um custo financeiro. E nós entramos, todos sabem que o governo entrou numa UTI financeira, com 4 folhas em atraso, com mais de 400 milhões de reais de débito com fornecedores, e aí a agonia, né, do governo de tentar fazer um gerenciamento, tanto de manter os pagamentos minimamente em dia, né, com a política de manter pelo menos os servidores em dia, e nós conseguimos manter durante toda a gestão, para também manter um equilíbrio no comércio, importante os servidores receberem dia para receber no comércio, e teve essa missão e essa estratégia de ampliar por meio de diárias operacionais. E desde o início da gestão, a gente tem essas dificuldades de manter o pagamento em dia. De fato, é falta simplesmente de dinheiro, tá? É um problema simples, né, de resolver. É um problema simples de resolver, é que não tem solução, não tem uma solução, que não se tem dinheiro, não cai do céu o dinheiro, né? Então a gente vai administrando, então uma hora a gente consegue pagar um fornecedor aqui, aí para pagar um fornecedor aqui a gente atrasa um acolá, né? E eventualmente as diárias operacionais elas acabam ficando, digamos assim, um pouco atrasadas. Mas evidentemente que a política do governo é para regularizar o mais rápido possível. No nosso melhor sonho é exatamente a gente pagar não apenas o servidor em dia, mas pagar todos os fornecedores em dia e a diária operacional, inclusive sair antecipadamente, né? Mas no momento não está sendo possível. Então, o que eu posso dizer, esse é um pleito altamente legítimo, né, das entidades classistas de representação, que o governo vai buscar o mais rápido possível, não tenho como precisar, porque isso aí, na verdade, é uma política do planejamento, tá? Mas, assim, o mais rápido possível, a governadora tem muita acessibilidade nessa questão, a gente vai buscar fazer o saneamento, nem que seja de um mês,
e depois, em seguida, tentar paulatinamente chegar e manter tudo em dia. Bom, o senhor falou aí nesse equilíbrio financeiro. O governo, desde que assumiu, tem tentado esse equilíbrio. O senhor, enquanto controlador, chegou a fazer revisão de vários contratos, né, para tentar economizar recursos. Enfim, muitos cortes no governo para tentar também enxugar um pouquinho a máquina. E nesse trabalho foi feita também uma auditoria em alguns, nos principais contratos do Estado. Um deles foi justamente o contrato da Arena das Dunas. E o senhor chegou a apresentar um relatório final dessa auditoria, apontando que o Estado estaria tendo aí um prejuízo na casa de 400 milhões de reais. Isso, inclusive, agora virou, o principal foco de uma CPI na Assembleia Legislativa. Controlador, como é que está esse contrato, e o governo do Estado vai poder recuperar esse dinheiro? Como bem você colocou, Karina, o equilíbrio financeiro, ele se dá, aliás, tem duas pernas, a perna da receita, e nós estamos buscando, evidentemente, ter a melhor receita possível, com a estrutura da Secretaria da Tributação, e também controle da despesa. Controle para evitar que ela cresça, especialmente a despesa de pessoal, que é a despesa mais significativa. Então a gente tem um olhar muito, apesar de ser um governo que tem uma origem progressista, uma governadora que tem origem no movimento sindical, mas assim, a gente atua com muita responsabilidade fiscal para evitar que esse item, por exemplo, do gasto de pessoal, ele não cresça acima, inclusive, da receita, porque aí a gente continuaria naquela penúria de pagamento financeiro. Então, assim, controle de despesa e eliminação dos excessos e dos desperdícios, de gastos públicos. Esse contrato com a Arena das Dunas, ele, ao meu ver, ele foi muito mal feito. Foi um contrato que foi mostrado pela nossa auditoria, que ele proporciona um grande prejuízo para o governo do Estado e, com consequência, para o povo do Rio Grande do Norte. Falamos há pouco aqui que a gente não está conseguindo pagar as diárias operacionais. E que, se não pagar essas diárias, amanhã, de forma até legítima, as associações classistas poderão até insistir para que os policiais não façam a diária operacional. E isso vai trazer prejuízo para quem? Para a população. Mas enquanto... Em geral, controlador, no caso do contrato da Arena das Dunas, por que o senhor afirma que o contrato foi mal feito e como se chegou a esse prejuízo para os cofres públicos? Bom, ele foi mal feito exatamente porque a gente paga muito por ele. A gente está pagando muito caro para ter esse estádio. 13 milhões a prestação mensal? Hoje a prestação está 12 milhões, poderia ser 14, porque não é 14, porque o Tribunal de Contas, um pouco mais atrás, fez um ajuste, promoveu um ajuste de 25% na parcela fixa, mas hoje nós pagamos 12 milhões e meio de reais por esse contrato, e nós mostramos na nossa auditoria que a Arena das Dunas, a concessionária, ela captou empréstimos. Um deles ainda precisa até ser questionado e talvez a CPI deveria investigar, porque um desses empréstimos foram feitos, um empréstimo de 75 milhões de reais em 2012, mas sem entrar no mérito desse empréstimo, ele captou 2 empréstimos para poder fazer a construção do estádio, vai pagar ao longo do contrato 837 milhões às financeiras, só que o governo do Estado vai pagar à concessionária 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ele vai pagar um excedente de 360 milhões de reais. Que estádio caro, hein? Então ele está saindo muito caro. Se o governo tivesse feito uma estruturação em 2010 de ir ao BNDES, aliás, ele podia ter feito 2 soluções. Ele podia ter ido ao BNDES, ter pego 400 milhões de reais e contratado uma construtora e feito o estádio. Hoje ele não devia nada. Essa prestação, uma parte dessa prestação da parcela fixa, que hoje gira em torno de 9 milhões, seria hoje 0. Com 9 milhões no caixa, a gente não estava aqui discutindo o atraso de diária operacional. Não tem essa discussão. A gente tem outra agonia que talvez não vai chegar qualquer dia aqui, já chegou, vai chegar, sempre vai estar chegando, na saúde. A saúde, a gente é um sofrimento, a gestão dos custeios da saúde pública, E a gente acaba pagando um dinheiro muito grande para uma empresa, para um estádio de futebol, 9 milhões de reais.
Então esse foi o principal achado, né, da nossa auditoria, foi essa inconsistência entre o valor pago pela concessionária às financeiras, que pegaram taxa, que ela pegou taxa de juros pelo BNDES barata por causa do Programa Nacional, né, de Construção de Estádios, e o governo está pagando um excedente de 360 milhões ao longo dos 12 anos. Então isso a gente está colocando como ponto principal. Encontramos na auditoria um descumprimento de contrato por parte da concessionária, que foi em relação à repartição das fontes de receitas adicionais, porque o contrato dizia, que era o grande debate, né? Vamos fazer um estádio, vai virar um elefante branco, e a nossa arena não é um elefante branco. Nossa arena, ela realmente é muito bem movimentada. Muitos shows, por dentro lá. A área externa é bastante utilizada. Muito utilizada, Esses parques. vão pra quem? Vai pra onde? Aí tem os parques, tem circos, tem os shows, quando voltar a acabar esse ciclo, Carnatal, né? Por dentro ali tem muito aluguel de espaços empresariais, área academias. Corporativa, empresas. Então não é um elefante. Muito bom, excelente. Só que o contrato permite a concessionária fazer esses negócios. Para ela, então. Aí o contrato dizia 50%, você pode fazer esses negócios, agora 50% da receita líquida pertence ao governo do estado. Até para ajudar a amortizar essa dívida que Até porque o governo paga toda a manutenção, o governo paga, além de pagar o financiamento em excesso, 360 milhões de reais, ele paga 2 milhões e 200 mil reais por mês de manutenção do estádio. Nossa! E Pernambuco, ao lado aqui, paga 900 mil. E a gente está fechando a auditoria, não vou adiantar, mas a gente deve estar entregando a próxima semana sobre custos operacionais, onde assim vai mostrar que o que a gente paga é muito além do que ela comprova de despesa de manutenção. E a concessionária não estava rateando esse lucro com o governo? Exatamente. Aí a concessionária, nós observamos que ela não estava fazendo essa repartição, né? Então nós levantamos pelos balanços oficiais da concessionária que ela tinha tido um faturamento de 35 milhões de reais, 37 milhões de reais, dividimos no meio, né, que era 50% nosso, então o governo pertenceria a 17 milhões de reais e ela efetivamente só tinha passado 1 milhão e 700 mil reais ao longo de 5 anos. Então cobramos a diferença. Você me dá um tempinho. Ou seja, 16 milhões. Nós temos o governo do estado pagando muito caro por um estádio e ainda não recebendo a sua parte que deveria receber na íntegra pelos lucros da operação do estádio. Aí eu pergunto ao senhor, como é que o governo do estado na época, né, na gestão daquela época, fechou um contrato dessa natureza? Né? Hoje a Assembleia Legislativa instalou uma CPI para investigar esse caso. Inclusive o senhor iria depor ontem lá, né? Mas aí 3 deputados não compareceram. O deputado Coronel Azevedo, o deputado Tomba Farias também não estava presente. Teve um terceiro deputado, subtenente Eliabe, que também não estava presente na CPI. Só estava lá a deputada Isolda Dantas e o deputado Kleber Rodrigues, né, para investigar esse caso. Mas eu me pergunto, nem na época, né, gente, o contrato dessa natureza passou assim, foi assinado, porque uma vez assinado, né, controlador, o Estado concordando com essas condições, depois não dá para simplesmente desistir, né? Aí eu vou complementar a pergunta do Tiago. Tá na cara, assim, tá muito claro que esse contrato foi muito prejudicial para o Estado. Mas detectadas todas essas irregularidades, não tem como hoje o Estado rever esse contrato, assim? Bom, temos 2 questões. A questão da irregularidade do contrato tem que sim ser revisto e está sendo revisto. O governo do Estado, inclusive, é bom salientar 2 coisas. Primeiro, a nossa auditoria encontrou esse crédito do governo junto à concessionária de 16 milhões de reais. O Ministério Público, a partir da nossa auditoria, acatou e entrou com uma ação civil pública contra a concessionária e contra o secretário da época, porque a concessionária justificou que estava pagando menos, uma vez que fez um questionamento ao secretário da época, de 2013, o secretário da Secopa, e ele apresentou uma metodologia de apuração. Essa metodologia que ele apresentou por um ofício que sequer passou pela assessoria jurídica do governo, ela ocasionou esse prejuízo, né? Mas aí eu quero acrescentar mais 2 questões. Esse ofício, além de ele descaracterizar um conceito contábil, né? Kleber que é contador, Freire, né? Contador, um conceito contábil básico,
que qualquer aluno do primeiro semestre, quando vai estudar contabilidade, vai ver uma demonstração de resultado do exercício, vai lá ver receita bruta, menos impostos, receita líquida, lucro bruto, e vai descendo. Então ele, o secretário da Secopa, engenheiro, descaracteriza um conceito contábil consagrado, conhecido nacionalmente, mundialmente, dos mais simples, né? E aí eu faço um desafio. Se ele tivesse dado um parecer diferente, dizendo que receita líquida era receita bruta, eu duvido que os advogados da empresa tinham pago. Aí o secretário disse que o lucro era o bruto, que é outro conceito contábil, porque a receita líquida você teria os custos diretos, né, e aí você tem o lucro bruto. Controlador. Só que na prática, só para completar, na prática, quando a gente vai ainda analisar com minúcia a prestação de contas, ele não aplica nem o lucro bruto, ele aplica o lucro líquido. Ele joga despesas que, inclusive, eram despesas de manutenção que são pagas com as receitas de 2.200 que o governo paga. Ele pega essa receita e usa, faz contabilidade criativa e pagava somente o que eles queriam. E o Ministério Público entrou com ação civil pública, tanto contra a concessionária e entrou contra o secretário da Secopa. E o Tribunal de Contas, o Corpo Técnico do Tribunal de Contas, desculpa, viu, Tiago? Claro, fica à vontade. O Corpo Técnico do Tribunal de Contas não está ainda, não é a posição do tribunal, porque ainda vai para o pleno, mas o Corpo Técnico do Tribunal de Contas reconhece esse prejuízo e cobra 19 milhões de reais corrigidos. Controlador, esse problema todo no contrato, a que o senhor atribui? O senhor atribui a um descuido realmente ali da equipe técnica que estava cuidando desse contrato, que estava elaborando todas essas condições, esses termos? Ou o senhor acredita que possa ter havido, durante essas tratativas aí, algum interesse não republicano? Né? A CPI, inclusive, vai se debruçar sobre isso. Se há algum indício, alguma fumaça aí de corrupção, de pagamento de alguma vantagem devida para alguém, para deixar passar o contrato desse jeito? Olha, eu prefiro não opinar sobre esse ponto, tá? Esse eu acho que deve ser um dos grandes pontos de investigação da CPI, a construção desse contrato. Eu posso apenas dizer 3 hipóteses possíveis aí. Ou esse contrato foi feito com muita irresponsabilidade pelos gestores da época, porque tem termos de referências que digamos, subsidiam o futuro contrato. E naquele termo de referência já tinha o tamanho do prejuízo. Então, assim, ou foi feito com muita irresponsabilidade, ou foi feito com um desleixo com dinheiro público, ou foi feito, assim, para dar uma vantagem muito grande para um grupo empresarial, e aí ninguém sabe se ficou só no grupo empresarial ou foi para outras pessoas também. Então, isso aí eu não tenho como afirmar o que aconteceu, porque eu não investiguei, mas quem sabe a CPI, aprofundando essas questões, ele traga essa resposta. Teremos aí Tribunal de Contas, Ministério Público e a própria CPI investigando esses contratos, né? E aí eu queria só perguntar para o controlador como é que está a situação hoje. O governo continua fazendo os repasses regularmente para essa concessionária, mesmo diante de toda essa situação constatada, ou esses repasses foram suspensos? Pronto, vamos lá. Em relação à parte do descumprimento do contrato, que é em relação a essa parte da repartição das receitas, né, adicionais, o governo do estado já notificou a empresa, abriu uma ação administrativa, né, um processo administrativo contra a empresa, tornando sem efeito aquele ofício de 2013 e cobrando o atrasado. A PGA entendeu que só poderia cobrar, por falta de uma prova de uma irregularidade, poderia ser cobrado os últimos 5 anos, e aí nós partimos para uma cobrança de 12 milhões administrativa. Esse processo, ele seguiu um rito, né, administrativo, disciplinado pela legislação. O último recurso foi diretamente à governadora Fátima Bezerra, e ela negou todos os pedidos da concessionária. Então a governadora Fátima Bezerra confirmou a anulação do ofício, ele não mais existe na gestão administrativa, e confirmou a cobrança dos retroativos. Então, sobre esse ponto, na prática, esse ofício que está sendo objeto de ação civil pública, ele não mais existe, foi anulado pelo nosso governo, primeiro ponto. Iniciamos uma cobrança administrativa de 13 milhões e meio, porque só estamos cobrando os últimos 5 anos, na visão da PGE, por causa da questão da prescrição, 13 milhões e meio administrativamente,
relativa ao período de novembro de 2015 a junho de 2020 e relativo ao período de julho de 2020 a dezembro de 2020, nós já cobramos pela regra atual, ou seja, 50% da receita líquida na forma da lei societária. Foi um valor pequeno porque praticamente a Arena não teve nenhum tipo de evento grande a partir da pandemia. Mas pegamos o balanço dela, dividimos no meio, como claramente coloca o contrato, e isso já foi cobrado. Em relação à parte... Foi pago? A gente descontou da fatura. Perfeito. Mandamos descontar da fatura. Foi uma orientação... Desconto na fonte. Desconto na fonte, tá? Isso aí foi feito na fonte. Agora, em relação ao passivo, a gente está no rito administrativo, a empresa deve... Acho que foi ontem que acabou o prazo dela, a gente deve se reunir com a SIM, que é a gestora do contrato, para ver se eles se pronunciaram, apresentaram alguma proposta, senão a gente deve tomar medidas judiciais para recuperar o nosso recurso. Relativo à parte principal, é bom aqui salientar que seria aqueles 360 milhões. Aí, nesse caso, não há um descumprimento de contrato. Há um contrato mal estruturado e que traz um grande prejuízo para o poder público. Então, nesse caso, a nossa Procuradoria entendeu que era temeroso a gente entrar com ação para reduzir o contrato em 360 milhões e poderia trazer uma sucumbência de até 20%, em torno aí de 60 milhões de reais. Então, qual foi a estratégia do governo? Representar o Tribunal de Contas do Estado para pedir a sua visão sobre essa nossa parte da auditoria. Fazer uma consulta. Uma consulta, e a partir da consulta do Tribunal de Contas, se ela entender que de fato a gente deve prosseguir com essa redução, aí o governo vai prosseguir com a redução. Para não correr o risco de perder uma ação judicial e ter que pagar a sucumbência, gente, é a parte que paga de custos, de honorários para os advogados da parte contrária, cabe ao perdedor pagar. Então o Estado tem, para não correr o risco de perder uma ação e ter um prejuízo ainda maior, já está se cercando aí das consultas, né? Isso, e o Executivo, ele também não quer inserir numa ação de improbidade, que a gente já vai pagar 360 milhões a mais pela visão do controle interno, e além disso, o governo poder possibilitar mais 60 milhões, então o Executivo só pretende prosseguir se o Tribunal de Contas quando der uma perspectiva de vitória mais clara, né? Ou o Tribunal de Contas vá que a gente referenda, né? Então a gente está aguardando e fizemos uma representação ao Tribunal de Contas com esse pedido. Controlador, ainda quero perguntar para o senhor sobre os contratos da Covid-19, mas antes, deixa eu pedir licença ao senhor para dar um recado aqui para os nossos ouvintes. O senhor fica ligado também que essa dica é boa aqui para quem quer economizar, viu? Pedro Lopes é bom de economia, né, Ana? Fazer auditoria nos contratos ali, revisar tudo para pagar mais barato. Auditor fiscal. Pois é, gente. Se você gerar energia aí na sua casa, você vai reduzir a sua conta de energia em até 95%. Bom demais, hein? Que mágica é essa, né, Pedro, que a gente faz para reduzir em até 95% o que a gente paga de energia? Gerando energia em casa. E com a MG Solar você consegue gerar energia aí na sua casa, viu, gente? Com a MG você vai gerar energia solar, que é ambientalmente correta, né? E também é mais barata. Você só vai pagar para instalar o equipamento na sua casa. Quando terminar de pagar o financiamento dos equipamentos, você para de pagar a conta de luz, porque você vai gerar energia aí na sua casa. Se você quiser entender mais como funciona, quiser um projeto aí para sua casa sem compromisso, para você saber quanto é que vai ficar, quanto é que você vai ter que pagar, faz uma foto da sua última conta de luz, especialmente ali naquela área do consumo, manda para a MG que eles vão elaborar um projeto para você sem compromisso. O número da MG via WhatsApp é o 99428-5739. 99428-5739. 13h30, estamos ao vivo aqui com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes. Conversamos agora há pouco sobre a CPI da Arena das Dunas, né? O controlador que vai depor na próxima semana na CPI da Covid, da Arena, desculpe, lá na Assembleia Legislativa. Agora vamos falar de Covid, porque também tem uma outra CPI, né, funcionando, sendo instalada na Assembleia Legislativa, que é justamente a CPI da Covid, para apurar, investigar contratos realizados pelo governo do Estado durante a pandemia. Controlador. Os deputados da oposição apontam aí contratos suspeitos, segundo eles, que daria na casa de 70 milhões de reais. O senhor Controlador-Geral do Estado, né? Os contratos passam ali pela Controladoria. O que a gente tem para esclarecer em relação a esses contratos que estão sendo apontados aí para a investigação? Bom, essa CPI, ela promete aí muitas emoções, né?
Primeiramente, assim, não do ponto de vista administrativo, porque nós estamos muito tranquilos, a controladoria, em relação a todos esses contratos que estão elencados, nós acompanhamos de perto, né? Porque são alguns não todos, mas a maioria deles foram contratos sensíveis, de grande valor, né? E, inclusive, assinados a partir de termos de acordo de cooperação com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Então, 2 Ministérios Públicos participaram ativamente dos processos de contratação com o governo do Estado. Então tem assinatura, o aval do Ministério Público. Do Ministério Público, né? Então, assim, do ponto de vista administrativo, nós não temos nenhum receio, tá? E boa parte desses contratos já foram, inclusive, investigados, auditados pela CGU e nenhum deles trouxe graves problemas do ponto de vista de formalização do contrato. Nenhum. Pode haver um apontamento de um erro formal, que é quase impossível você evitar naquele volume de trabalho. Foram mais de 600 processos abertos de compra em 3 meses, 4 meses. Né? Então, assim, foi um volume absurdo. E tudo com muita pressa, porque tudo com muita pressa. Né? Tinha que correr. Então, erros formais, um aqui ou outro acolá, acontece. Mas, assim, não há nenhum apontamento pela CGU. Então, nesse ponto, a gente não tem nenhuma preocupação. Mas essa CPI, ela é política. Vamos ser sinceros, ela é política. O presidente, o que deve ser presidente, o Kelps, né, o deputado Kelps, ele quer fazer sua campanha de deputado federal na CPI. Isso é muito claro, está sendo colocado em toda a imprensa. Então, assim, a coisa vai ser politizada, né? E nessa perspectiva política, houve uma manobra da oposição que acabou gerando uma maioria fictícia, porque o governo, inclusive, tem maioria. A CPI é um instrumento da minoria, né? Então, com 8 ou 9 deputados aqui no estado, não lembro aqui o número, 8, né? Você consegue instalar uma CPI. Então, ele é um instrumento da minoria, mas de forma muito curiosa e astuciosa, né? 2 deputados, acho que é do PSD, que eram da base, apesar do presidente, o ex-governador, ser oposição ao governo, mas tinha 2 deputados da sua base, que era da base do governo, e eles foram afastados do partido para poder ganhar a maioria. Então, criou-se uma maioria fictícia na CPI, que não é a maioria no plenário da Assembleia, que o governo hoje tem uma base de 13 deputados contra 11, ou 13 contra 10, né? Porque o presidente não conta. Não conta, né? Então aí a disputa está muito no campo da política. Então, quando você está no campo da política, né? Aí tudo pode. Então, eu não vejo, assim, uma CPI que vá se debruçar, de fato, em questões... Controlador. O senhor falou que administrativamente o governo não tem maiores preocupações em relação a esses contratos. Eu queria puxar, são muitos contratos, né? A gente não tem nem tempo para falar de todos aqui detalhadamente, então eu queria puxar um, que é o que é de mais polêmica, é o que a sociedade está cobrando, que é aquele famigerado contrato lá dos respiradores, em que o Estado antecipou Nordeste, né? 5 milhões de reais através do consórcio Nordeste, os respiradores não chegaram e o dinheiro ainda não foi devolvido lá pela empresa que recebeu esses recursos. Nesse caso do contrato dos respiradores, o próprio Ministério Público, lá no Tribunal de Contas, inclusive, já deu parecer afirmando que não houve, na avaliação deles, na análise que eles fizeram, não houve por parte do governo conduta dolosa e intencional de ter esse prejuízo financeiro. Mas deputados lá na Assembleia apontam que o governo foi aí no mínimo, na avaliação desses deputados, o deputado Kelps inclusive endossa essa análise, foi no mínimo extremamente descuidado nesse contrato, ao fechar o contrato aí com a empresa que não tinha uma idoneidade comprovada, enfim. Especificamente sobre isso, o que o senhor tem a responder? O governo foi descuidado aí em assinar esse contrato com essa empresa e antecipar o pagamento de um valor e depois acabou ficando aí no prejuízo, pelo menos por enquanto, né? Porque ainda pode ser devolvido esse dinheiro, né? Ser pedreiro de obra feita é muito fácil, né? Então, assim, a gente tem que entender o cenário que o governo estava, no caso, no momento, a governadora Fátima Bezerra, podia ter sido o ex-prefeito Natal, podia ter sido outra pessoa. E quem estiver sentado na cadeira tem que tomar decisão. E nem sempre as decisões são as mais fáceis. Então, havia naquele momento, em março do ano passado, uma busca internacional por respiradores, né? Para poder equipar. Não adiantava você ampliar os leitos, porque a gente sabia que os números de casos de Covid estavam crescentes, então a grande corrida
naquele primeiro momento, era exatamente ampliar a rede de atendimento hospitalar de UTI, que só tem sentido com respirador. O mundo todo buscando respirador. Os Estados Unidos, naquela época, inclusive, confiscou um carregamento de respirador da China, né? Então havia, assim, um movimento internacional por busca de respirador. Surgiu uma oportunidade, né? Que foi, feita aí pelo consórcio Nordeste. Aí vamos lá, vamos dividir a sua questão em duas, né? Do ponto de vista administrativo, né, como a aquisição foi pelo consórcio Nordeste, então tem uma regra, né, uma regra legislativa. Então, quando o consórcio ele faz, no caso ele processa essa compra, o estado líder do consórcio, que no caso na época era Bahia, hoje é o Piauí, amanhã pode ser o Rio Grande do Norte, depois pode ser o Ceará, o estado líder, né, no caso a Bahia, ele que vai fazer todo o processamento administrativo. Se tiver algum problema, vai ser julgado pelo Tribunal de Contas da Bahia. Tanto é que o nosso Tribunal de Contas, quando começou a investigar, ele viu que ele não tinha competência, porque a legislação não dava competência ao nosso Tribunal de Contas, porque no caso aí tem que ser julgado pelo Tribunal de Contas da Bahia. E toda investigação também parte da Polícia Civil da Bahia. E os demais aderentes ao consórcio, né, todos do Nordeste menos a Bahia, eles entram apenas por adesão. De boa fé, a gente entende que todos os ritos administrativos foram feitos de forma legal e apenas fazemos a adesão. Então, assim, por que o MP de Contas disse que o governo do Estado não cometeu nenhuma improbidade? Porque... Agiu de boa fé. Agiu de boa fé. Porque ele não procedeu nenhum ato, ele não fez nenhuma negociação, ele não fez nenhuma licitação, porque ele não era obrigado, ele apenas teria que fazer a adesão. Então, não houve nenhum ato de irregularidade do nosso governo, do ponto de vista formal. Agora, essa questão, porque podia ter entrado ou não tinha entrado, aí é uma questão de quem está sentado na cadeira, né? Então, a governadora, ela estava buscando dotar os nossos leitos, né, de UTI e tomou essa decisão, né? Tomou essa decisão. Se fosse outro, tomaria? Será que o próprio Kelps, se ele tivesse como governador do estado, ele ia tomar a decisão de não comprar respirador? E se tivesse chegado? Se tivesse chegado, não teria problema. E não chegou porque nós não quisemos. Tanto é que não há nenhuma fraude, porque quando chegou no meio do processo, essa empresa, que é uma empresa de fraudadores, nós fomos lesados, né? Infelizmente lesados no sentido de ludibriados por uma empresa. Eles queriam entregar outro respirador e nós não aceitamos. Nós não aceitamos receber outro respirador. Queríamos aquele que nós contratamos. E a governadora Fátima, só para fechar, inclusive foi noticiado pelo jornalista Dinarte Assunção, foi uma das primeiras do estado que pediram, do Nordeste, que pediram para desfazer o contrato. Infelizmente a gente noticia isso aqui com muita frequência, né? A tentativa de criminosos, de fraudadores, de se aproveitarem do momento de pandemia, tentando lesar gestores municipais, gestores estaduais, o próprio governo federal. A gente está vendo aí a CPI revelando que, né, muitas pessoas tentando fraudar também compras, oferecendo coisas para o governo federal que não tinham como entregar. Então, assim, os gestores são vítimas realmente aí. Consórcio Nordeste, governo do estado do Rio Grande do Norte também foi vítima aí desses fraudadores. E eu gostei da sua frase. Pedreiro de obra pronta é muito fácil, né? Quando deveria ter comprado naquela época, ou não deveria. Assim ou assado, né? Ou não deveria ter comprado naquela época. Agora é muito fácil avaliar isso, mas no momento o gestor ele fica sem saber. Eu compro, assino de um contrato leonino, se eu não compro, ou eu não fico compro. Sou acusado de omissão, pois né? Enfim, complicado. É muito complicado. 13 horas e 40 minutos, nosso tempo está estouradíssimo. Eu quero agradecer aqui ao controlador-geral Pedro Lopes Neto, sempre muito atento. Eu queria só uma pergunta rápida para o controlador, bem rápida. Ana, bem rapidinho. Tribunal de Contas mandou suspender a compra das vacinas Sputnik. E agora? Vamos atender o tribunal, né? Com certeza está no papel do Tribunal de Contas e o governo vai respeitar, né, todas essas decisões. Obrigado, controlador.